Amém. Vamos colocar de pé, vamos ler esse culto dessa noite, culto de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, graças damos ao Senhor, meu Deus, por estarmos aqui reunidos na tua casa, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, pela tua presença que é tão real aqui nesse lugar. Queremos te agradecer, Senhor, porque todos os momentos o Senhor cuida de nós. O Senhor tem cuidado da nossa família, Senhor. E nessa noite estamos aqui com o coração agradecidos ao Senhor por tamanhas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Eu quero colocar diante do Senhor nessa hora a vida de cada pessoa que adentrou a tua casa. Colocar os louvores, ó Pai, que serão entoados, que todos eles possam chegar ao santo trono de glória e de graça, Jesus. Deus, tira de nós agora neste momento tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que veio atrapalhar, Pai, a ouvir o teu louvor, a tua palavra, que o Senhor venha tirar dos nossos corações. Que neste momento os nossos pensamentos, ó Pai, estejam ligados somente a ti. Meu Deus, use, meu Deus, cada um de nós nessa noite em nome de Jesus. Amém. Quem está alegre por estar aqui na casa do Senhor? Amém. 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 Ontem nós tivemos um encontro ali do Cotone, as mulheres, e eu quero dizer para cada mulher que não foi, que perdeu, que foi muito bom, muito edificante. Coisas que a gente, que quem foi voltou de lá recheado. E eu quero falar para cada um de nós aqui nessa noite. Lá no momento do louvor, a minha estava cantando, ela ministrou um pouquinho sobre Marta e Maria. Ela falou um pouquinho sobre essas duas mulheres. E eu quero dizer para você nessa noite, para mim, e até mesmo para os homens nessa noite aqui, que você ser Marta é preciso, mas ser como Maria é inegociável. E que nós, cada um de nós, possamos escolher a melhor parte. Porque a história fala que Marta e Maria, Jesus estava na casa delas. E Marta ficou preocupada com os afazeres da casa. Porém, Maria não se importou. Maria sentou aos pés de Jesus e ouviu aquilo que Jesus tinha para falar. E eu e você precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos deixar tudo. Deixar todos os afazeres que nós vimos dia após dia para sentarmos aos pés do Senhor e ouvir o que o Senhor Jesus fez para nos falar. Amém. Então, nós vamos chamar essa atenção para cada um de nós, para que nós possamos escolher ser como Maria todos os dias. Porque Maria sim escolheu a melhor parte. Ainda de pé, eu vou convidar os irmãos que esteja abrindo a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 10. 1 João 4, versículo 7 a 10. Amém? Eu vou ler os versículos muito parecidos, irmãos, né? Está aqui no Data Show, pode estar ali que o versículo fala. Diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para o mundo, para vivermos por meio dele. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amém. Então Jesus, ele nos amou primeiro. Não foi nós que amamos a ele por ele, sim, ele nos amou primeiro. Então nessa noite abre seus lábios e fala com Jesus. Que você sabe do amor que ele teve por você. Ele veio, ele morreu numa cruz. O amor dele foi tão grande, que ele morreu naquela cruz, porque ele nos amou. Aleluia. Abra seus lábios, louve ao Senhor essa noite, entregue a sua vida ao Senhor, escolha a melhor parte. E a melhor parte é louvar e agradecer o nome do Senhor. Aleluia. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo
Tu me sigo tão, tão bom pra mim.
Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. É a palavra de Jesus que vai atrás. Um dia, cada um de nós foi uma ovelha desgarrada. Foi uma ovelha perdida. E Jesus ousou, com seu amor tão grande, ir lá e nos resgatar. Aí podemos sentar. Agora vamos passar um momento das crianças.
missões mundiais. Com o tema, gostaria que os irmãos falassem junto comigo, porque o Filho vive e voltará. Vamos juntos? E o nosso versículo se encontra lá em Apocalipse 22, versículo 20. E diz: aquele que dá testemunho dessas coisas, diz: sim, venho em breve, amém. Vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. A palavra de Deus, lá em Mateus 28, 19, diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Muitas dessas vidas ainda não conhecem Jesus. Hoje nós vamos declarar que nenhuma bandeira, nenhuma escuridão vai impedir o evangelho de chegar. Amém. Aleluia. Nessa noite recebeu uma bandeira. Cada bandeira aqui representa um povo e precisa de oração. Gostaria que todos se colocassem de pé. Gostaria de estar pedindo a nossa irmã Marcela que eleve a Deus em oração. E todo irmão que recebeu essa bandeira, gostaria que levantasse ela e declarasse que cada país aqui representado é do Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus, nós glorificamos o teu santo nome por tua presença neste lugar, Pai. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pela manifestação do teu poder nas nossas vidas, ó Pai. Neste momento, meu Pai, é um momento separado para missões. Missões nós sabemos que nasceu diretamente no coração do nosso Deus. E cada um de nós somos um missionário na nossa casa, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa escola, no nosso trabalho. Pai amado, que o Senhor faça brotar dentro de cada coração o amor pela obra missionária. Queremos colocar diante do Senhor, meu Pai, esses países, ó Pai, que ainda não estão recebendo a Tua palavra, a semente da Tua palavra. E colocar nos nossos corações amor, para que possamos orar e ofertar, para que os nossos irmãos missionários, Senhor, tenham condições de ir até lá e fazer o que nós não podemos fazer, Pai. Senhor, quantos irmãos nossos estão morrendo em países como este, Pai, por anunciar o Teu Evangelho. Então nós colocamos diante do Senhor esses países, pedindo ao Senhor que já abra as portas, para que os nossos missionários cheguem, Senhor, e anunciem a Tua palavra, e apresentem Cristo Jesus a essas pessoas que ainda não conhecem. Pai amado, Deus querido, dê ousadia, dê intrepidez aos nossos missionários, meu Senhor, e a cada um de nós, faça com que sejamos missionários no coração, em oração, em contribuição, indo, contribuindo e orando, meu Deus. Senhor Jesus, essa igreja pertence a Ti, e que essa igreja seja uma igreja missionária, em nome de Jesus. É o nosso clamor, porque existem muitas pessoas morrendo sem conhecer a Ti, Pai. Então nós pedimos ao Senhor que desperta o Teu povo, que levanta a Tua igreja para a pregação do Teu Evangelho, porque é o que mais importa, é cumprir com a Tua palavra que dizide a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós nos colocamos diante da Tua presença como igreja do Senhor, clamando ao Senhor por esses países e por cada missionário que estão e que serão sendo enviados para esses lugares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, Ele não esqueceu de nenhuma nação. Se for preciso nós ir, nós iremos. Se for preciso orar, nós vamos clamar. E se for preciso contribuir, nós vamos obedecer. Eis-nos aqui, Senhor, envia nós. Agora o momento do nosso ofertório, que nós não possamos nos ofertar apenas o nosso dinheiro, mas também nossas vidas a Deus. Amém? Amém.
Nosso irmão João, ele é na oração, coloca a vida do nosso irmão Ivan nessa noite. Senhor Jesus, Pai, a gente possa dar o Senhor para Ti, Senhor, esse culto, Senhor, pois não para o fim das vezes, mas para Te honrar e Te engrandecer cada vez mais. Senhor Jesus, venha abençoar a vida do meu irmão, venha, Senhor Jesus, cada vez mais na vida de cada irmão que esteja aqui. Senhor, eu te agradeço muito, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus, igreja. Amém. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20. Amém, irmãos? Digo, Senhor, vamos colocarmos de pé. Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 11. Vamos aproveitar a bela encenação que as nossas crianças encenou nesta noite. Vamos fazermos a leitura. E diz assim, versículo 11: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. E estando ela, passou ali, né? Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e a outra aos pés. E disseram eles: Mulher, por que choras? E ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscai? E ela, cuidando que era o horteleiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se e disse-lhe: Rabone, quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os seus irmãos e dizer que eu subo para o meu Pai, e o vosso Pai, e meu Deus, e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele dissera isso. Senhor nosso Deus, continue conosco nesta noite, Senhor. Que a tua presença seja notória neste lugar. E queremos levar cativo todos os nossos pensamentos aqui neste lugar, meu Senhor. Que o teu Espírito tenha liberdade nesta noite, ó Pai, para falar conosco usando a tua palavra, Senhor, porque nós carecemos de ouvir a tua palavra. Que a tua palavra possa ser escudo, possa ser lâmpada para os nossos pés. Que a tua palavra nesta
noite o Senhor venha soar o nosso coração, venha nos direcionar, Pai, venha nos abençoar, venha nos consolar, venha nos exortar, Pai, nesta noite, porque o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, Pai, tem sede, desejo de ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Aumenta um pouquinho para nós. Isso. Glória a Deus. Querido, eu confesso que é difícil substituir o pastor. Nós tentamos. Nós vemos aqui hoje apresentado uma mulher por Maria Madalena. E o primeiro mito que eu quero deixar aqui quebrado, se eu for perguntar para a igreja, todo mundo vai falar que ela era prostituta. Quem já escutou isso? Alguém já escutou? Só esse cara. Todo mundo fala, mas isso é um mito, irmãos. A Bíblia não fala sobre isso. Em 591, o Papa ele ajuntou o capítulo 8 e o capítulo 7 de Lucas. E ali tem uma mulher pecadora que entra na casa de Simão. E no capítulo 8, ali temos Maria Madalena. São duas passagens diferentes. Ela não é uma prostituta. A Bíblia fala que ela foi possessa por 7 demônios. E o Senhor a libertou e ela servia a corte com seus reis. Então ela não era uma prostituta. Isso é mito. Não é provado segundo os estudiosos da Bíblia. E Maria Madalena, o sobrenome Madalena não era o sobrenome dela, porque ela era da terra de Magdala. Magdala significa Madalena. Então ela era de uma das cidades da Galileia que tinha Magdala. Então não era o sobrenome dela. Então nós vemos essa mulher, Maria Madalena, conhecida, a sua transformação que o Senhor a libertou ali. E em seguida ela transformou-se numa seguidora de Jesus. Ela passou a seguir a Jesus. Ela passou a ajudar o ministério de Jesus, servir com dedicação. Ela ajudava Jesus com seus bens, como diz em Lucas. Ela não era apenas alguém que o recebia, né? Ela se tornou alguém que o servia depois. E nós vemos Maria Madalena, ela esteve presente na crucificação, ela esteve presente no sepulcro, e ela esteve presente no túmulo. Ela passou a ser uma seguidora de Jesus. E a primeira vez, na ressurreição de Jesus, ela estava ali presente também. Então nós vemos a importância da vida de Maria Madalena. E o versículo de Lucas fala que no sepulcro foram as Marias, como nós temos o privilégio de termos também as nossas Marias aqui na nossa igreja. Amém? Amém. É uma bênção. Então nós vemos essa Maria. A Bíblia nos conta no primeiro versículo que ela foi de madrugada no escuro ali. Era madrugada, o céu estava escuro, o coração de Maria também. Ela caminhava, irmãos, até o túmulo, num domingo, num escuro de madrugada, mas ela não levava esperança no seu coração, porque todo mundo que vai ao sepulcro, ao cemitério, não carrega esperança no seu coração. Maria, ela carregava
porque tem dias, irmãos, que a gente não ora. Tem dia que a gente não consegue orar. Tem dia que nós não conseguimos falar. E temos exemplos na Bíblia que uma mulher se aproximou, ela tinha como embriagada porque ela não conseguia orar. Então Maria foi ao sepulcro ali, irmãos, ela não conseguia orar, ela só conseguia lamentar e chorar. E tem gente assim nos nossos dias, ou nada. Ali adiante, irmãos, do túmulo estava vazio quando ela chega. Ela chega naquele sepulcro e aquilo que ela foi homenagear, ela foi prestigiar, ali estava vazio o sepulcro. Maria, naquele exato momento, ela se desaba. Ela se desaba porque a única pessoa que ela tinha esperança, e ela colocou a sua esperança, foi naquele que estava no sepulcro. E você imagine uma mulher possessa por 7 demônios. Um dia se encontra com alguém e alguém expulsa aqueles demônios, liberta a sua vida, limpa a vida dela, e agora Maria investe todo o seu querer, tudo que ela tinha, todo o compromisso da sua vida, ela coloca aos pés de Cristo. Ela passa a seguir Cristo aproximadamente como os discípulos, 3 anos e meio. E alguns dos discípulos consideravam ela como apóstola dos apóstolos. Ela era uma pessoa muito importante ali. Então nós vemos Maria chega ao sepulcro, desaba porque vê o sepulcro aberto, e o sepulcro ali estava vazio. Mas o que ela, Maria, não sabia, ela estava chorando num lugar errado. Maria desabou no sepulcro vazio, ela estava chorando num lugar errado. Tanto lugar para chorar, ela estava chorando no lugar errado, porque ali estava um sepulcro vazio. E eu preguei numa igreja, eu perguntei para uma igreja, eu perguntei assim, irmãos, por que o sepulcro estava aberto? Para Jesus saber. Pois ele atravessava a parede. O sepulcro estava aberto. Foi para ele sair. O sepulcro estava aberto para que todo mundo saiba que ele está vivo. Amém. Está lá o exemplo. Lá na cidade de Jerusalém, o sarcófago de Davi, o rei Davi, está fechado. E diz que ele está lá. Todos os líderes mundial que fizeram seu nome morrer, todos estão fechados. O único sepulcro que está aberto é o de Cristo. Amém. Mostrando que ele está vivo. Glória a Deus. Mas Maria, irmãos, com toda a sua angústia, com toda a sua luta, ela estava no lugar errado. Sabe por quê? Em primeiro lugar, ela foi procurar um Jesus morto. Mas ele já estava vivo. Por isso que eu falo que ela estava chorando no lugar errado, porque ela foi procurar um Jesus morto. Ela foi ali, irmãos, embalsamar o corpo de Jesus, perfumar o corpo de Jesus. Ela foi chorar naquele sepulcro, mas ele estava vivo. Cristo estava vivo. Maria foi ao túmulo procurar o corpo, mas encontrou, irmãos, um milagre. Imagina você chegar num sepulcro à procura de um corpo, e você procura e você encontra um milagre. Tem gente, irmãos, aqui hoje, nessa noite, desse mesmo jeito, ainda vivendo com Jesus se ele estivesse morto. Tem pessoas que caminham com Jesus, que diz que serve a Jesus, mas está vivendo com Jesus morto, ainda preso ao passado, preso nas circunstâncias do passado, ainda chorando uma história que Deus já
chorar, lamentando e chorando. Eu não entendo de pessoas que dobram o joelho e falam assim: eu perdoo todos os meus pecados. E daqui a pouco fala: Senhor, perdoa o meu pecado de mentira, o meu pecado. Mas não fala todos os pecados. É voltar ao passado. Era isso que Maria fez. Ainda presa ao passado. Ainda chorando uma história que Deus já mudou por completo. Deus fez a obra. Quando Ele faz por completo, irmãos. E muito interessante que alguém, quando Deus faz a obra, irmãos, essa semana eu recebi uma mensagem que o irmão falou assim: não converti, falou assim: a paz do Senhor, meu irmão. Eu falei: glória a Deus. Minha esposa aqui observou isso, né? Quando Deus faz a obra. Você está procurando Jesus no lugar errado. Você está procurando um Jesus que está morto. Você está procurando Ele em um lugar que Ele não está. Ele não está mais no túmulo. É provado isso. O túmulo está aberto para que todos o vejam. O túmulo está aberto para que todas as nações entendam que Ele ressuscitou. E ainda tem pessoas que não acreditam que o corpo dele foi roubado, mas ele está vivo. Aleluia. Ela procurava Jesus no lugar errado. Em segundo lugar, o cenário, irmãos, não combina com a promessa. Aquele cenário que Maria Madalena estava não combina com a promessa. Não combina com aquilo que Deus prometeu, com aquilo que Deus, Ele disse para os discípulos que Ele faria. Os discípulos não entendiam. O túmulo, irmãos, estava vazio, fazia parte dos planos, fazia parte da promessa, fazia parte das escrituras, mas eles não entendiam, porque todo aquele cenário ele não combinava, ele não condizia, irmãos, com a promessa do Senhor. Mas Maria estava cheia de tristeza naquele lugar. A promessa, quando ela vem repleta, sacudida e transbordante. Esta é a promessa, mas ela estava no lugar da promessa cheia de tristeza. Então você observa o contraste do lugar da promessa, daquilo que Deus prometeu, contraste com a palavra de Deus. Deus fez um milagre. Quando ela chegou chorando, triste, cabisbaixa, Deus já tinha feito um milagre há muito tempo. Ele não estava mais no túmulo. A promessa tinha se cumprido, mas ela ainda estava chorando. Mesmo quando a promessa se cumpre, ela ainda estava chorando. Ela não entendia. Tem coisa na sua vida que não combina. Tem coisa na minha vida que não combina. Não combina comigo, não combina com você, porque Deus já cumpriu a sua promessa. Aleluia. Veja o contraste, a promessa de Deus e o medo. Ela estava com medo. Ela foi ao sepulcro de madrugada, porque o boato tinha saído na cidade que o corpo de Cristo tinha sido roubado. Por isso que ela foi de madrugada. Ela foi no lugar da promessa, mas com medo. O contraste da promessa com medo não combina. Aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir, mesmo que o medo chegue presente. Então veja, milagres aconteceu naquele lugar e o desespero dela. Maria estava desesperada, sendo ainda escuro, viu o sepulcro ali. Quando ela viu o sepulcro, desesperada, ela correu. Ela correu de medo, ela não entrou dentro do sepulcro, ela correu para contar os discípulos que tinha levado o corpo de Jesus. Maria, o milagre aconteceu e o desespero. Aí você veja o contraste: a porta aberta e o coração fechado. A porta de Deus aberta e o coração dela fechado. Não entendi. A promessa, ela é dificultosa para nós entendermos.
promessa do chamado, a promessa de estarmos na presença do Senhor é difícil de nós entendermos. As pessoas não acreditam. As pessoas, elas não aceitam que nós, comedores de arroz e feijão, no domingo, falando de Cristo e falando que Ele está no nosso meio, Ele está vivo, e que um dia, quando nós morrermos, nós iremos morar com Ele no céu. Aleluia. As pessoas não acreditam, porque a porta aberta e o coração fechado. Mas, irmãos, o céu já liberou, irmãos, para nós, mas ainda nós não percebemos isso. O céu de Deus já liberou para nós as bênçãos, as promessas. Deus já fez um milagre, já se cumpriu em nossa vida, mas nós não entendemos. Mas nós não percebemos que isso foi isso. Ela chorando, os anjos aparecendo, irmãos, a angústia do seu coração. Deus, irmãos, fez tudo, já liberou, já mostrou quem Ele é, mas nós não percebemos. Nós não percebemos. Jesus estava perto. Jesus estava perto dela. Mas a dor não deixa ver. A dor não deixa ver. Ela não conseguiu ver Jesus. Ela não conseguiu ver Jesus porque a dor. Jesus estava ali, presente naquele segundo. Jesus falou com ela. Jesus falou com ela, mas ela não o reconheceu. Jesus está presente, mas nós não reconhecemos. Muitas das vezes Jesus chega bem pertinho, se apresenta a nós. Isso é verdade, irmãos. A matéria, mas nós não entendemos. Muitas das vezes Deus comunica, Deus fala, mas nós não entendemos. Não reconhecemos a sua voz. Porque nós não temos a grande preocupação de ser sensível à sua voz. Veja Samuel, quando foi chamado por Deus. Samuel correu, a única voz que ele conhecia naquele tempo ali, naquele lugar, que eu não sei se era o tabernáculo, eu não sei onde ele estava ali. Ele correu, ele falou, está me chamando? Eu falei, eu não. E até o sacerdote ali, irmãos, através de tudo quanto ele estava vivendo, ele demorou para entender que o próprio Deus queria falar com Samuel. Aí nós nos colocamos no mesmo lugar de Samuel e nós entendemos que se Deus falar conosco no meio da multidão, nós não vamos conhecer sua voz. Nós não iremos identificar sua voz. Quando o Senhor disser, dá, sai, fuja, abençoa, precisamos, porque Ele ainda fala, irmãos, porque Ele ainda se comunica, Ele ainda tem essa responsabilidade de querer nos orientar, nos direcionar, nos colocar numa posição certa. Quando Ele fala, quando Ele toca no coração, nós temos que ser sensíveis à voz dEle e entender que não é para nós fazer, não é para nós entrar, não é para nós executarmos. Porque parece que tudo que dá certo é Deus, mas muitas das vezes não. E parece que tudo aquilo que dá errado não é Deus, também não. Às vezes é Deus. Às vezes é Deus. Mas a dor faz isso. A dor de Maria faz isso. Sabe o que a dor faz? Ela confunde a mente. A dor, irmãos, a pressão, ela
nos nossos afazeres. Preciso. Porque parece que religião não mistura com fé. As pessoas confundem que religião não mistura com futebol, política. Mas não tem como se separar. Não tem como eu pedir a ausência de Deus. Senhor, eu vou ali fazer um negócio, fica aqui, que eu já volto. E o que eu ganhar mais, eu dou os 10%. A dor faz isso, confunde a nossa mente, embaraça a nossa visão, rouba a nossa fé. E tem muita gente dizendo ainda: Deus me abandonou na hora da dor, na hora do sufoco, irmãos, na hora da dificuldade, como Maria. Ela depositou anos da sua vida em função daquele ministério. E agora não só ela, mas como todos os discípulos ali, irmãos, cabisbaixo, num quarto fechado, todos eles sentiam a mesma coisa. E Maria vai naquele sepulcro de madrugada, no escuro, as lágrimas correndo pelos olhos, e dizendo que Deus me amou. Mas Deus está dizendo, irmãos, que eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado, é você que não percebe. É você que não percebe. A todo tempo Deus dizendo para Maria: eu estou aqui. E ela não reconheceu. Mas nesse exato momento, irmãos, quando Deus Ele mostra que Ele está ao nosso lado, quando nós não percebemos, quando o céu grita, irmãos, que o céu grita ao nosso respeito, que Deus fala ao nosso ouvido, o céu interrompe aquele choro de Maria no versículo 13, e disse-lhe: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde quiser. Veja, os céus interrompendo o choro dela. Nesse exato momento, Deus envia anjos, e ela vê anjos, e naquele exato momento, o anjo começa a falar com ela, perguntar por que ela chora, e ela não entende, ela não compreendeu ainda as palavras dos anjos. Então foi preciso o próprio Jesus, irmãos, fazer a mesma pergunta no versículo 15. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? A mesma pergunta: quem buscai? E ela contando que era o jardineiro ali que cuidava do sepulcro, irmãos. E ela disse: Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Você observa que a preocupação de Deus, irmãos, foi acalentar aquele coração, irmãos, confuso, embaraçado, a fé roubada, tudo aquilo que ela investiu se foi. Deus está olhando para você e perguntando: por que você ainda chora? Por que você ainda chora? Por que Maria ainda chora? Ele já tinha resolvido tudo, todas as coisas. Versículo 16. Ele falou o nome dela: Maria. Ele disse no outro versículo mulher, no outro versículo ele falou assim: Maria. E foi quando ela entendeu, irmãos. Foi quando ela entendeu, irmãos, quem era
O que nós entendemos que basta apenas uma palavra para tudo mudar na nossa vida. Quando ele apareceu e chamou ela de mulher, ela não entendeu, mas quando ele falou mulher, ela não entendia. Mas quando ele falou Maria, basta apenas uma palavra para que tudo mude. Aleluia. Quando ele chamar o seu próprio nome, como ele chamou de Samuel. Samuel não entendeu, ele disse Samuel. E Samuel não entendeu, ele disse Senhor Samuel, ele não entendeu. E daqui a pouco Samuel recebeu a experiência de um sacerdote, que o sacerdote falou para ele: quando te chamar novamente, você dizia: eis-me aqui, Senhor, que o teu servo ouve. Quando o próprio Cristo chamou ela de Maria, ela entendeu, ela conheceu. Por isso que lá em João capítulo 10 diz assim: que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E naquele momento o mundo dela virou ao avesso. Naquele exato momento o mundo de Maria virou ao avesso. Quando ele falou Maria, irmãos, o choro parou, estancou o choro de Maria, porque ela reconheceu quem era. Daqui a pouco o coração dela começou a queimar, igual os discípulos no caminho de Emaús. O coração deles queimava, eles não entendiam, eles caminhavam no meio no caminho, no meio daquela estrada, irmãos, deserta, cabisbaixo, triste, desviando da promessa, do chamado. Eles não entendiam que o coração deles ardia. A palavra de Deus arde, ela queima, ela nos corta. Ela vem primeiro que está ministrando, ela queima. E a palavra de Deus queimou no coração de Maria. O choro estancou no sepulcro, ali vazio. Naquele exato momento, a esperança de Maria voltou. Ela voltou a ter esperança, irmãos. Ela entendeu. Porque quando Jesus chama pelo nome, irmãos, não tem tristeza que resista. Não tem tristeza que resista quando o próprio Jesus nos chama pelo próprio nome. Porque Ele nos conhece. A Bíblia diz no livro de Isaías que Ele tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. Ele conhece o teu nome. No meio de 8 bilhões de pessoas que nós temos no planeta, Ele sabe quem é. Amém. Ele sabe quem é você. E Ele foi naquele sepulcro, irmãos, resgatar o coração de Maria. Novamente. Nós imaginamos, irmãos. Imagina uma mãe que perdeu o seu filho. Enterra, chora, volta todos os dias no sepulcro, leva flores, junto com as folhas, leva as lágrimas, leva a saudade. Mas um dia, quando ela chega, irmãos, no túmulo, Ele está vazio. Imagina. E alguém diz: Ele está vivo. Mas ela imediatamente vai responder: não, não pode ser, porque Ele morreu. Ele morreu. E ela continuará chorando. Sabe qual é o problema de tudo isso na vida dessa mãe? Que ela está presa lá na sexta-feira. A mãe de Jesus. Ela está presa lá na sexta-feira, irmãos. Leva flor, vai ao sepulcro, chora, tem saudade, tem lembrança. Uma mãe presa lá na sexta-feira. Mas quando nesse exato momento no sepulcro, Deus está no domingo de ressurreição. A
ela vê no sepulcro, no cemitério, ela corre. De choro ela passa a ser a testemunha, ela passa a anunciar que ele vive. E quando ela chega no meio do cenáculo, no meio daquele quarto que eles estavam ali reunidos, todos esses irmãos tinham deixado tudo, porque não acreditavam mais em nada. Maria chega, cheia de fé. Ele vive. Ninguém conseguia compreender. Ninguém conseguia pensar que eu tinha dito isso na mesa sentada. Jesus falou para todos os discípulos que ele ressuscitaria. Maria entrou ali chorando, mas saiu pregando, irmãos. Amém. Ela chegou naquele sepulcro chorando, desesperada, mas ela saiu ali anunciando, pregando. Eu vi o Senhor. Ela dizendo, eu vi o Senhor, que encontrou ele de verdade. Então nós entendemos que o choro, que ela chegou chorando e passou a ser testemunha, nós entendemos, irmãos, que quem encontra Jesus de verdade nunca fica no chão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem encontra Jesus de verdade, irmãos, nunca fica no chão. Glória a Jesus. Você consegue entender aquilo que Davi, ele falou que ele nunca viu justo desamparado. Ah, irmão, mas eu estou desamparado, estou sendo justo. Porque quem encontra Jesus de verdade, aquela mulher estava, irmão, acabou tudo. Nós não conseguimos entender, nós não conseguimos imaginar. Pega tudo aquilo que você investiu e ele quebrar, irmãos. Pega tudo aquilo que você estudou e quebrar tudo aquilo. Coloca, multiplica isso muito mais vezes. Porque você investir no mundo e investir no reino é diferente. No reino você não sabe o dia que come. Jesus falou isso. No reino ele disse que, olha, as raposas têm os covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Mas todos aqueles, irmãos, que encontram com Jesus nunca ficará no chão. Aleluia. Porque a Bíblia diz que ele levanta o justo 7 vezes se ele cair. A Bíblia diz que ele não ficará prostrado. E quem encontra verdadeiramente com Jesus nunca fica no passado. Nunca fica no passado. Ah, quando eu era menino, você não encontrou com ele. Porque quem encontra com Jesus, irmão, não fica pensando na cenoura, nos pepinos do deserto. Porque entende que aqui tem fartura. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque aqui tem fartura, tem pão, tem alimento. E é um alimento que leva para a vida eterna. Onde que o ferrugem, a traça não come, não corrói. Não fica no passado, não fica no chão, não fica no túmulo. Quem encontra com Jesus nunca ficará no túmulo, irmãos. Quem encontra com Jesus anda para frente, vira testemunha, começa a pregar, começa a anunciar, quer batizar, quer transformar a sua vida, quer cantar, quer pregar, quer servir o Senhor com seus bens, com a sua fazenda, com o seu carro, com a sua moto, com a sua vida, quer que seus filhos o sirvam, quer que seus filhos façam faculdade, mas que primeiramente sirvam o Senhor, quer que seus filhos façam igreja, mas quer que ele leia a Bíblia, que se preserve o Senhor, que guarde a sua pureza, sua virgindade para o casamento. Todos aqueles que encontram com Jesus almejam em primeiro lugar o reino. Glória a Deus. O reino precisa ser o primeiro objetivo. O reino precisa ser o maior chamado do nosso coração. Quando o céu não arder mais no seu coração e almejar ele, tome cuidado. Quando eu tinha 15 anos, irmãos, eu ia lá no bairro de São Paulo.
que eu tenho de noite, eu tenho medo de perder o céu. Tenha isso no coração. Invista em tudo aqui, mas não esqueça de investir nele. Porque Jesus está, irmãos, todos os dias nos perguntando: por que choras? Eu estou vivo, eu estou aqui, eu já venci a morte, não chores mais. Porque você ainda está vivendo derrotado, na derrota? Eu estou vivo. Chega de chorar no túmulo, irmãos, acabou. O túmulo é testemunha, é lembrança do que ele vive. Chega de viver o passado, chega de carregar dor que eu já tive. Sabe, todas aquelas dores que eu já levei na cruz, todas aquelas culpas, todos aqueles pecados que eu já levei na cruz. Não cabe a mim mais buscar, não cabe a mim mais querer voltar. Todas as dores levadas na cruz, deixe ela na cruz, deixe nos pés de Jesus. Aleluia. Ainda que ela doa, mas não toque nelas. Ainda que ela traz tristeza, mas não toque nelas. Deixe na cruz. Lá é o lugar dela. Chega de carregar a dor que eu já levei na cruz. Porque hoje é dia de ouvir Jesus chamar pelo nosso nome. Hoje é dia de o Senhor chamar nós pelo nosso próprio nome. Coloca esse versículo para mim, que Jesus disse, o versículo 16. Deixa ele para mim, por favor. Irmãos, e quando Ele chama, você vai sair daqui diferente. Amém. Aleluia. Quando Ele chama, você vai sair daqui diferente. Você vai sair curado. Você vai sair daqui como testemunha. Quem encontrou a Cristo vivo, irmãos, não vive mais como Ele se Ele estivesse morto. Quem encontrou com Cristo vivo não vai viver como se ele estivesse morto. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Nós iremos ler este versículo. Nós vamos ler este versículo aqui. E no nome de Maria nós vamos colocar o seu nome. Porque essa passagem nos foi escrita para nós hoje, neste dia. Vamos? E disse-lhe Jesus. E vamos. Que quer dizer mestre. E essa irmã Maria, falou Maria? E disse-lhe Jesus, irmã, ela voltando-se disse, Rabone, quer dizer, mestre. Ministério do louvor, vem cá. Irmãos, nós que conhecemos a Cristo, não vivamos como Ele estivesse. Aleluia. Entenda isso. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Altíssimo. Quando você entrar numa sala de cirurgia, irmãos, ou for prestar um concurso, ou quando você, irmãos, for fazer qualquer desafio na sua vida, lembra que Ele está dentro de você. Aleluia. Lembra que Ele está com você. Toda dor e toda dificuldade
banquete, todo memorial, todos os lugares que nós pisarmos, Ele estará conosco. Lembra disso, todo sucesso depende dEle, toda exaltação depende dEle, todo privilégio depende dEle, todas as coisas é por Ele, e por tudo que foi feito, sem Ele, irmãos, nada seria feito. Nós estamos aqui por causa de um milagre que Ele executou naquele sepulcro, na minha vida ali. Se não fosse aquele milagre, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Se Ele não tivesse abrido aquela porta e mostrasse para o mundo que Ele vive, nós não estaríamos. Glória a Jesus. Aleluia. Hoje saia daqui, você que não entregou a sua vida a Cristo com Cristo. Eu quero te convidar, você nesta noite, se tem alguém aqui que gostaria de voltar para Jesus, se tem aqui alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, não saia daqui sem entregar a sua vida a Ele. Seja Ele a sua prosperidade, seja Ele o seu milagre, e diz-lhe Jesus: Maria, por que choras? Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois Ele existe paz em tua presença, amo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança é liberdade, amo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencerá. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a opressão, ansiedade nele sai agora, amo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida.
luz, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clama o santo nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Jesus, obrigado, meu Senhor. Obrigado porque o dia o Senhor ressuscitou. O sepulcro hoje não se encontra mais com o corpo do Senhor ali, porque o Senhor vive eternamente, ó Pai. Obrigado por tamanha bênção. Obrigado por tamanho sacrifício ali na cruz do Calvário para nos salvar, Senhor. Ó Deus, que cada um de nós, Pai, possamos dar testemunho desse Jesus. Este Jesus, meu Deus, que mora em cada um, ó Pai. Que a luz do Senhor possa sempre resplandecer através das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelos louvores aqui entoados. Obrigado pela palavra, Senhor, que falou nos nossos corações. E que essa mesma palavra, Pai, possa ficar guardada em nós, para que possamos, meu Deus, dar testemunho de tudo que o Senhor falou aqui nesta noite, ó Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Nós, neste momento, estamos com nossos corações agradecidos ao Senhor, ó Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Podeis sentar. Os avisos dessa semana continuam, né? Semana de oração, 6 horas, às 18 horas, hein? 18 até às 18h30. Exceto na quarta-feira, que é 7h30 o culto, às 19h30. E na sexta, não, também às 19h30 e no domingo. Os outros dias são às 18 horas. Amém? A classe de batismo, domingo pela manhã, irmão Ivan vai reunir com a classe de batismo. Tudo aí, irmãos? A classe de batismo vai ser no domingo pela manhã, no horário PDD. Isso não. Uma pós-graça especial,